nossa tribuna, com o nosso pesado irmão, nosso irmão Marcelo Ribas, que vai nos falar sobre o dever do trabalhador da senhora. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite da casa. E hoje nós vamos falar sobre o dever. O dever está dentro do capítulo Seres Perfeitos do Evangelho, capítulo 17, e a instrução dos Espíritos. E que dever é esse? Não é aquele dever em relação ao nosso trabalho laboral, do nosso sustento. O dever é a nossa responsabilidade assumida no nosso momento do reencarne para com a nossa evolução moral. E como que a gente pode trabalhar este dever para conosco? Um exemplo simples. Quando a gente está trabalhando, fazendo o nosso trabalho diário ali, que nos dá o nosso sustento, como que a gente pode melhorar isso? Moralmente. Trabalhando a nossa paciência, que muitas vezes o nosso trabalho nos tira. Trabalhando a caridade, o auxílio ao nosso colega, que muitas vezes também está com uma dificuldade. São essas pequenas maneiras que o dever nos é dado, essa oportunidade de exercitar isso moralmente. Por quê? Porque é a maneira que Jesus nos dá de progresso espiritual. E aí ele nos coloca da seguinte forma: o dever é uma obrigação moral, como ele diz, da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Dever é a lei da vida. Veja, primeiro comigo para depois com os outros. Por quê? Porque como é que eu vou ensinar alguém ou vou exemplificar para alguém se eu ainda não aprendi isso? É a mesma coisa se eu for ensinar um português para alguém, a matemática, uma receita de bolo. Eu tenho que primeiro aprender isso. Então todo ensinamento que Jesus nos traz, primeiro tem que aplicar em mim. E isso não é fácil para ninguém, porque todos nós estamos no mesmo grau de evolução, com todas as nossas dificuldades, com o nosso orgulho ainda forte dentro de nós, a nossa falta de caridade, muitas vezes a gente olha para o outro lado para dizer que não viu. Então, o nosso dever maior é olhar primeiro para nós e exercitar isso em relação às dificuldades que nos são colocadas perante a vida. Todos nós passamos por dificuldades, seja ela financeira, da doença. E o importante, o que é? O importante não, mas o significado profundo de tudo isso é a gente não se acomodar e não aceitar simplesmente aquilo de braços cruzados. O dever é ação, é movimento, é questionamento do porquê que a gente passa por certas coisas. E não ficar somente orando e esperando que Deus e a espiritualidade nos traga o resultado, nos dê o resultado, nos traga a solução desses problemas. E ele ainda coloca: com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever das profissões. E ainda ele diz: o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Quais são as atrações do interesse? Eu estava numa outra casa espírita esses tempos e um irmão meu me questionou, porque eu tinha questionado ele que ele estava fazendo a caridade e estava postando nas redes sociais. E aí eu disse para ele assim: meu irmão, não te esquece que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aí ele disse assim para mim: eu estou tentando estimular as outras pessoas que ainda não despertaram para fazer a caridade. Aí, esta questão de você postar para, vamos dizer, muitas vezes não é a questão dele, mas muitas pessoas fazem isso para se promover, para dizer que estão fazendo. Esse é o interesse que diz aqui. Este é a atração do interesse. Por quê? Porque eu quero me promover em relação àquela ação que eu estou fazendo. E a ação do coração, não. A ação do coração você faz é para Deus. Deus está vendo. Ninguém mais precisa saber. Este é o ensinamento único, fato. E ao mesmo tempo ele diz: mas eu estou tentando estimular o outro, despertar o outro.
Mas esse despertar da caridade, do amor, do auxílio, da ajuda, já está em nós. Já está dentro de nós. Porque nós fomos criados desta forma. Com o sentimento do amor, da caridade, da resiliência, da benevolência. Aí quem é que tem que despertar? Sou eu. Eu tenho que querer. Este é um dever meu. Dever próprio, individual. Eu tenho que despertar isso em mim. Eu não vou fazer porque o outro está fazendo. Eu tenho que fazer porque me faz bem fazer. Esse é o meu dever. Dever de despertar em mim esses significados que Jesus já nos traz dentro do Evangelho, no livro dos Espíritos, está na Gênesis também. Então, nós temos que separar muito isso, e hoje está muito em moda isso, da gente fazer o bem e postar. Em qualquer rede social, ou sair falando, olha o que eu fiz. Esse é a questão do interesse, não é a questão do coração. Porque Deus, como tem aquela frase que diz que Jesus é o ouvinte constante de todos os nossos atos e atitudes e ações. Então, tudo que eu fizer, pensar, falar na minha existência, seja com 50 anos, com 60, com 70, com 15, com 20 anos, até onde eu viver, Deus vai ficar sabendo, Jesus vai estar me vendo. Então, eu não preciso comprovar para ninguém esta minha atitude. Porque quando eu desencarnar, não vai aquele meu amigo ali que me estimulou, que me incentivou, lá junto e dizer, não, mas fui eu que incentivei ele, fui eu que estimulei ele, o mérito é meu, não é dele. Não, eu que vou responder por todas as minhas atitudes e ações, principalmente com as ações do interesse e as ações do coração. Eu não posso fazer nada, não posso ter esse dever de proporcionar o bem ao próximo tendo interesse. Eu tenho que proporcionar o bem ao próximo por amor, por querer ver o outro melhor, por querer auxiliá-lo em relação à sua dificuldade específica. Ponto, fato. Né? E ele ainda nos continua dizendo, não tem testemunhas das suas vitórias e não estão sujeitas à repressão de suas derrotas. Veja, eu não tenho que ficar esperando agradecimentos, recompensas em relação ao meu dever, aquilo que eu assumi enquanto responsabilidade, porque o dever nosso ele está também automática não, mas ele está diretamente ligado ao nosso progresso de espírito, espiritual. Eu não posso querer, vamos dizer, passar no concurso se eu não estudar, só ficar orando. Ai, Deus, me ajuda. Se eu não for lá e me dedicar, eu não for lá e me movimentar, sabe, achar um tempo para aquilo. Isso para qualquer coisa da vida. Tem um exemplo bem maravilhoso no livro de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde, se eu não me engano, que tinham dois rapazes, né, cada um do seu carro, estavam andando, e os dois carros atolaram. Um atolou primeiro, e aí o outro foi indo e atolou lá na frente. O primeiro que atolou ficou dentro do carro orando. Meu Deus, me ajuda, eu tenho meu compromisso, me tira daqui. Ficou orando. O outro ficou esbravejando, xingando e tentando desatolar o carro. Quem leu esse livro vai lembrar dessa passagem. E tentando desatolar o carro. E aí Jesus, a espiritualidade, os amigos, né, chegaram, e aí os que acompanhavam esses espíritos de luz disseram, mas vamos lá ajudar então. Aí eles passaram pelo primeiro e foram ajudar o segundo. E aí os discípulos chegaram e perguntaram, mas por que o senhor não ajudou o primeiro que estava ali orando? Né? E ajudou o segundo que estava esbravejando? Porque o primeiro simplesmente só orava. Ele não movimentou nada para tentar sair daquele atoleiro. E o segundo, mesmo esbravejando, ele teve a ação de tentar desatolar o seu próprio carro. Então vejam, meus irmãos, que a oração ela só tem poder, ou até mesmo a falta dela, quando a gente busca solução. Quando a gente busca movimentar e tentar achar soluções para as nossas dificuldades. E não simplesmente somente orar. A gente
gente vai ficar só orando, e aí nada acontece. Né? E aí ele diz que o aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta. Esse aguilhão é aquele martelinho que fica quando a gente faz alguma coisa que não é correta. Ele fica, mas por que eu fiz? Por que eu fiz? Né? Quando a gente faz algo que não está no dever correto da nossa existência, que Jesus nos ensina, a gente fica com aquela pulguinha ali, né? Aquele martelinho ali nos incomodando. Né? E às vezes a gente faz certas coisas pelo impulso da ação do momento. Se eu for tirado do sério, se eu não me controlar, eu explodo e depois eu me arrependo. E aí aquilo fica. E aí qual é o meu dever em relação a isso? Perceber, analisar, me compreender e ir lá. Tentar me retificar em relação àquela ação errada, impulsiva, a qual eu tive. Esse é o meu dever. Por quê? Porque o meu progresso, eu preciso fazer isso. É que nem também que está no livro dos Espíritos sobre como é que a gente chama quando... O ermitão. O ermitão ele pode viver sozinho, ele pode não se relacionar. Mas o que nos diz lá no livro dos Espíritos? O que ele faz para a vida dele sozinho para progredir moralmente? Nada impede, né, das pessoas viverem só. Mas o importante é ver o que ele faz para o seu progresso. E não ficar só na rede, não incomoda ninguém, estou aqui na minha rede, vou lá, planto minha comida. E aí vai ficar no mesmo. O que você fez para evoluir em relação a isso? Esse é o teu dever nessa vida. É a oportunidade que Deus nos dá de nos melhorarmos a cada minuto da vida. Cada minuto. Porque hoje eu estou aqui, eu posso sair dali, infartar e não estar mais aqui. Perder todas as oportunidades que Deus me dá. E Ele nos dá a cada minuto. Eu estava muito nervoso até quando eu cheguei. Eu disse, meu irmão, eu saí de carro, eu tive que voltar a pegar a moto para poder chegar no horário. Porque cada trevo da onde eu venho, estava o pessoal, como é no litoral, estava o pessoal fazendo, né, as suas propagandas políticas. E eu preocupado com o meu horário. E eles preocupados com outras coisas. Em nenhum momento eu perdi a minha paciência. Eu fui todo, como eu disse, achar uma outra solução para o meu problema. Graças a Deus que Deus me deu uma motocicleta que eu pude estar aí cortando e chegar aqui. Então, esse é o nosso dever, de achar soluções para as nossas dificuldades diárias, momentâneas. Né? E também, em cima dessas responsabilidades naturais, como eu disse anteriormente, que é o nosso labor de nos sustentarmos, nós acharmos maneiras de melhorarmos moralmente em relação a isso. Como eu disse, ter a paciência. Às vezes eu tenho um colega que é muito imperativo, está ali, às vezes me incomoda, porque eu gosto do silêncio, então eu tenho que trabalhar minha paciência. Né? Eu tenho que ajudar o outro, que às vezes não sabe, tem que ser caridoso, né? Resiliente. Então são várias coisas que nos proporcionam este dever. E ele ainda diz para nós, nos recomenda, né? Porque aqui nada é imposto, né? A gente tem que entender que quando a gente estuda o Evangelho, o Espiritismo, tudo nos é aconselhado, nada é imposto. Mas esse aconselhamento fala muito das nossas questões morais, das dificuldades que a gente mais tem. Por quê que a gente mais tem? Porque as nossas dificuldades, elas não são adquiridas nessa vida. Algumas sim, quando a gente perde a cabeça, perde as estribeiras e aí comete algum erro. Mas muitas delas, e muitas das nossas provações delas, já vêm de antes, de outras vidas, de 200, 500 anos atrás, de outras vidas, que só agora eu estou maduro para poder compreender e resgatar aquele débito. E aí, o meu dever assumido no meu planejamento reencarnatório é esse. E aí, às vezes, eu passo por certas dificuldades nessa vida e eu não entendo por quê. Porque há 2, 3 encarnações atrás, eu criei aquele débito, só que hoje eu achei uma maneira mais evolutiva de resgatar esse débito. E aí é onde eu tenho que aceitar ele e achar meios de passar por ele com uma resiliência de uma maneira melhor e menos sofrida. E aí ele nos pergunta também, até onde eu posso também com esse dever?
Até onde eu vou com ele fazendo bem e até onde eu vou também fazendo mal com esse dever. O dever do bem, ele é maravilhoso, a gente aceita, né? Agora, até onde eu faço o mal dele? Quando eu percebo que o outro não quer também. Tem uma outra passagem no livro dos Mensageiros, do André Luiz, que exemplifica muito bem quando eu faço mal para o outro, né? Que estava o Senhor também tentando tirar um cavalo do lugar e ele não esbravejava, mas ele xingava, ele tinha ódio em relação a isso. Isso está num dos textos dos Mensageiros de André Luiz de Chico. E aí a espiritualidade tentou ajudá-lo. Só que ele estava com tanta raiva que ele não conseguiu ter a conexão do auxílio. Que às vezes também a gente tem que se trabalhar dentro da gente para poder receber esse auxílio. E aí é o meu dever de me perceber. Por isso que ele coloca também: olha para si primeiro, para depois você poder auxiliar. E auxiliar de uma maneira até muitas vezes correta. Porque às vezes a gente não entende para nós e a gente vai auxiliar e em vez de ajudar, prejudica, né? Que é o que ele nos coloca aqui, ó. O dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele e onde termina? Ele começa quando eu estiver fazendo bem e ele termina quando eu vejo que o outro está resistente e não quer o auxílio. Aí eu estou fazendo mal, porque daí eu posso perder a amizade, eu vou me tornar chato, né? Eu vou estar ali querendo aconselhar, mas a pessoa não quer isso para ela, naquele momento. Então eu sou obrigado a entender, a perceber e a deixar. Veja como não é fácil a gente ter a responsabilidade para conosco em relação a esse dever assumido, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pela mesma causa, a fim de que cada um julgue em sua consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente varia nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus. Veja, é para o nosso aperfeiçoamento. A gente não passa por nada sem ser um aprendizado. Joana de Anjos já fala isso no Homem Integral. Perceba-se, olhe para si, entenda o sofrimento e não sofra pelo sofrimento. Entenda para você passar por ele com clareza e para quê? Não cometer de novo. Esse é o teu dever. E não simplesmente esbravejar, mas por que eu estou passando por isso? Não foi para mim. Foi o outro que me tirou do sério. Eu não fiz nada e estou passando por isso. Compreenda, entenda, tenha responsabilidade sobre isso. E aí você vai passar com uma plenitude, com conhecimento, com resiliência, né? Entendendo essas dificuldades. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Veja, resumo prático, é prática. Não é somente oração e ateísmo, a gente ficar parado esperando. É prática. Como eu dei o exemplo aí dos dois carros atolados. Mesmo o outro esbravejando, ele estava tentando movimentar o carro, tirar do lugar. E o outro só orava pedindo, né, para que os espíritos fossem lá e tirassem o carro dele e botassem na estrada de volta. Então é prática. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Porque não é fácil. A gente tem que ser guerreiro nessas questões. Porque aquilo que é desconhecido a gente tem medo, né? Muitas vezes, eu tenho que fazer uma viagem, mas eu nunca peguei aquele trajeto. Dá um certo medinho de você se perder, ou, né, qualquer outra coisa, sei lá. Mas é a tua fé, como a nossa irmã também disse, que faz com que você, e esse dever de acreditar que você é capaz de chegar lá também. É um dever que está em nós. E por que eu friso muito assim, isso que está em nós? Porque nós fomos criados com ele, com amor, com a caridade, com a benevolência, com esse dever da responsabilidade para mim, pelo meu progresso espiritual, moral.
Eu assumi essa responsabilidade no momento que eu tive a oportunidade, que meus pais me deram a oportunidade de eu reencarnar. Porque eu, para vir naquela família e por aqueles 2 espíritos, eu pedi para eles também. Isso está no livro dos Espíritos. A gente pede a permissão também. São poucas as vezes que nos é imposta o reencarne, né? Quando a gente ainda está um espírito ainda muito resistente e não quer, né? Porque a gente sabe que aqui é a escola da vida. Aqui é quando a gente põe em prática essas relações, né? E ainda ele nos diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, ama as criaturas mais do que a si mesmo. Se eu amo Deus em primeiro, e se eu amo as criaturas mais do que a mim, é porque eu já aprendi a me amar. Porque se eu não aprendi a me amar, Joana fala muito disso. Como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou amar o próximo? Eu posso até dizer, não, eu amo Deus, mas o sentimento puro, único, não esconde para Deus. Posso esconder para nós, porque ninguém vê a minha alma, ninguém vê o meu verdadeiro sentimento. Mas Deus vê, Deus sente, quer dizer, né? A minha verdadeira intenção. Então eu tenho que aprender isso primeiro. Porque o amor muitas vezes não é somente coisas boas, o amor também muitas vezes é um certo sofrimento. A gente sofrer pelo outro, pelas tragédias, pelas inundações, pelas guerras. Isso é amar. Amar aquilo que eu nunca vi, que eu nem vou conhecer, que eu estou bem longe. Mas eu sinto aquela dor do outro. Isso é exercitar o amor em mim. Eu ter compaixão. Né? Aí senão eu vejo lá, aquilo que uma outra vez eu passei por aqui e eu disse, eu vejo a dificuldade do outro e simplesmente eu olho para o outro lado, em vez de eu olhar para ele, e por mais que eu não consiga ajudá-lo, ou ainda não despertou em mim aquele prazer do acolhimento, que eu mentalize e transmita algo. São pequenos exercícios nossos fazendo que a gente vai se mudando de coisas, de imperfeições que estão grudadas no nosso perispírito há muitos anos. E se nós não exercitarmos nos pequenos grãos de areia, a gente só vai levando para a próxima encarnação. Vamos dizer assim. Vai indo. Né? E isso é até o do ermitão lá, que vive sozinho. Eu tenho que trabalhar de alguma maneira algo que faça com que eu progrida. Esse é o objetivo primordial da reencarnação. Eu me melhorar. Que inclusive está no final desse capítulo, desse item 7 aqui. A questão do progresso. Né? E ele ainda nos... Eu estou meio que pulando porque é um tema maravilhoso. Depois eu digo para vocês, leiam ele inteirinho, assim, porque o tempo é muito curto. Né? E ele ainda nos diz que o homem que cumpre o seu dever a Deus, ele é um tempo juiz e um tempo escravo de causa própria. Veja, muitas vezes eu me julgo e muitas vezes eu tenho que me submeter a esse dever, porque senão eu não vou progredir. Senão eu vou ficar parado. Né? E aí é a mesma coisa, para que eu vim então, se eu não vou, né, ser o meu juiz e me condenar por algumas questões que eu mesmo fiz, que é aquele aguilhão de martelinho que fica na nossa cabeça por alguma coisa que a gente fez errado, né? E ao mesmo tempo o escravo daquilo. Eu me deixar sempre me submeter em relação àquilo, que muitas vezes pode me fazer bem ou pode não me fazer mal. O homem tem de amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se. Veja, a humanidade não pode subtrair-se, quer dizer, todos nós vamos ter que passar em algum momento. Ninguém vai ter um momento diferente, né? Mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Quer dizer, é aquilo que me impulsiona, é aquilo que me dá vontade todo dia de acordar e continuar. Esse é o vigor que Jesus nos traz aqui. Eu acordar mesmo com 500 boletos para pagar, né? Só com o meu pãozinho com manteiga e o meu café preto, e agradecer e continuar.
esse é o vigor que a gente precisa perante, não só um exemplo bobo que eu dei, mas que é real hoje em dia, que a gente sabe que muita gente não tem nem isso para comer, mas é esse vigor que nos impulsiona para todas as coisas e as questões da vida, no trabalho, em casa, na rua, seja onde for e com quem for, sempre ter esse impulso. E isso que é o nosso amor, é a prática. Se nós fomos criados como imagem e semelhança, né, somos uma centelha divina, que é o que está no livro dos Espíritos, que nos exemplifica quem somos nós. Uma centelha divina, se eu sou uma centelha divina, divina de quem? De Deus. Deus me quer amor. Então, tudo isso que está aqui está dentro de mim. Eu que tenho o dever de despertar. Tem gente que demora 500 reencarnações para despertar. Tem outros que não, já despertam, buscam. Tem outros que só buscam, mas não despertam ainda. Tem uma dificuldade maior da prática do bem. Mas não que ele não esteja tentando. Então, esse é o vigor que tem que nos movimentar diariamente, porque está dentro de nós, todos nós, até aquele presidiário que está lá, que cometeu uma atrocidade, está dentro dele. Por isso que eu digo, alguns vão despertar, outros não ainda. Por quê? Porque não querem. Mas em algum momento, em alguma existência, seja daqui a mais 50 existências dele, ele vai ter que despertar isso. Por quê? Porque Deus criou todos nós, imagem e semelhança, para que todos nós, em algum momento, sejamos espíritos luz, perfeitos, mais evoluídos. Né? E quando a gente tem alguma dúvida sobre o que nós fazemos, se é bom, se é ruim, faça uma pergunta para vocês. Um espírito de luz faz isso? Um espírito perfeito ou evoluído faria o que eu fiz? Quando alguma dúvida nos traz, né, sobre alguma ação nossa. Um espírito que é um pouquinho mais evoluído, bem mais do que eu. Será que ele faria isso? Quando a gente tem dúvida em relação às nossas ações, atitudes e pensamentos humanos. Né? Esse é o nosso dever de evolução, de progresso, de entendimento. Né? E ainda para nos encerrar, ele diz assim: o dever cresce e irradia sobre mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Cada estágio nosso, que nós somos a humanidade divina. Então, a cada estágio a gente se supera. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais cessa a obrigação moral nossa para com Deus. Nunca cessa. Nem quando eu desencarno. Veja o quão é profundo isso. Para todos nós, ninguém escapa. Até aquele que eu disse, que está lá preso pelo que ele cometeu. Não cessa. E aí ele diz assim, tem esta de refletir as virtudes do Eterno. Reflita as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Deus não vai passar a mão na cabeça dos imperfeitos. Ele vai auxiliá-los, porque Ele quer que aquele imperfeito ainda chegue a ser perfeito, mesmo que ele resista. Em algum momento, em alguma fase da sua existência, ele deverá aceitar e ser um espírito bom. E muitas vezes a gente é resistente, e essa resistência faz parte da nossa ignorância do espírito e imperfeição do espírito. A resistência é uma imperfeição do espírito. A resistência de eu abraçar alguém que me magoou, de eu pedir perdão, de eu ter paciência pelo meu colega. Entende? Então essas são as nossas imperfeições, e Deus não vai nos abraçar por isso. Ele vai nos mostrar o caminho, vai nos dar força, né? Vai nos intuir. Nosso anjo da guarda vai nos auxiliar para ver se a gente ultrapassa esta imperfeição e continua, porque além dela, que é um grão de areia, tem mais outras ainda pela frente. Né? Não é uma, são várias, é um mar, né? Senão a gente já estava em outros planos e outros mundos.
E aí ele termina assim: porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. A beleza da sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Quer dizer, eu olhar a beleza de Deus aonde eu estou reencarnando. Né? Que eu ver meu irmão auxiliando o outro não julgando, né? na situação que o outro ainda não entendeu. Eu resplandecer isso, eu olhar, eu ter este olhar de bondade, de caridade, de resiliência perante as dificuldades que todos nós temos. Eu posso ter trabalhado já a dificuldade da paciência. Né? Isso não é verdade, é só um exemplo, porque eu ainda sou uma pessoa muito impaciente. Mas eu posso auxiliar e ver o outro quanto ele já trabalhou nisso e pá, que legal. E é isso que a gente tem que fazer, resplandecer aos olhos de Deus aquilo que Ele mais quer de nós. Enaltecer o bem, fortalecer o bem, sem julgar ninguém. Porque eu também, ainda se eu estou no mesmo plano, no mesmo barco, é porque eu tenho as mesmas imperfeições ou mais do que aquele meu irmão. Desculpe, passei 2 minutinhos, muito obrigado, mas eu aconselho, tem uma lidinha, é um capítulo maravilhoso, ele nos traz muito esclarecimento deste dever, desta responsabilidade que todos nós assumimos em relação ao nosso progresso. E não deixamos passar uma existência, porque demora-se muito tempo para se voltar para cá. A gente sabe disso. Quem estuda, quem lê, a codificação sabe que muitas vezes a gente demora 200, 300 anos para reencarnar novamente. Né? E aí a gente perde uma existência, às vezes por orgulho, por vaidade, por essas imperfeições que fazem parte de nós, que a gente vem trazendo ao longo da nossa existência. Então o esforço, aquele pequeno esforço, é grandioso para nós. Muito obrigado a todos.